Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia de Aquino, sou representante de Cristo e hoje estou com um convidado, Antônio Lopes Araújo, minha cria, e hoje ele é que vai fazer a abertura lendo uma passagem bíblica, Jó. Hoje vai ser Jó 33, 14 e 16. Não pode ler, né? 14, 15 e 16. Vamos lá? Quê? 14, 15 e 16. Pois Deus fala duas vezes, mas ninguém presta atenção. Ele fala um sonho, uma visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto Dormem dormem nas suas camas. Então ele destapa o ouvido deles e grava neles a sua instrução. Amém. Para... É só até o 16. Obrigada, viu? Então, pessoal, eu comecei diferente hoje. Comecei com a palavra, porque o Senhor tocou no meu coração de ler essa palavra aqui. Hoje eu estava na aula de dança de manhã, e aí veio na minha mente, falando assim: quando você chegar em casa, você vai gravar um vídeo e vai ler a minha palavra. Aliás, eu não sabia que não era eu que ia ler, né? Porque aqui, que nem eu falei para vocês, é tudo, não é improvisado, mas é tudo direcionado. E aí, eu já sabia qual que seria o tema do vídeo. Eu estava lá dançando, porque Deus fala comigo todos os dias, todas as horas, em circunstâncias diferentes. Tem pessoas que falam assim, eu já ouvi falar que Deus não fala com a gente dentro do banheiro, pois vão me desculpando, mas Deus fala comigo principalmente quando eu estou no banheiro tomando um banho. E aí, só que dessa vez não foi, né? Mas ele fala comigo em todos os lugares. E por que eu escolhi esse tema? Que Deus fala. Porque aqui em Jó tá falando. Aqui em Jó tá escancarado, não vou nem estar demonstrando, explicando, não. Tá escancarado, né? Nos versículos 14, 15 e 16. Pois Deus fala 1, 2 vezes, mas ninguém presta atenção. E aí é onde eu queria falar e dar o meu testemunho, porque às vezes a gente pensa assim: é Deus ou é a minha mente? É Deus ou é a minha mente? E eu vi um dia um reel, um short, sei lá como é que fala, de uma pregadora muito conhecida, e aí ela falava assim, que quando pra gente saber discernir o que é coisa da nossa cabeça e o que é Deus, é ir pra palavra. E também a questão de se você ouviu e te trouxe paz, obviamente que é Deus falando com você. Agora, se você ouviu e você fica na dúvida, pode ser que seja Deus? Pode. Mas aí já é algo assim que você tem que ir para a oração, você tem que ir para a palavra. E muitas vezes não precisa de eu ir para a oração e ir para a palavra. Por quê? Porque é uma constância. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você vai para a palavra, mais você vai ter intimidade com ele, mais você vai ouvir, vai começar a ter o discernimento e sabedoria de saber quando é ele e quando é você. Aconteceu uma situação, vou contar rápido, porque, como eu falei, os vídeos têm que ser curtos, né? Aconteceu uma situação que eu estava fazendo aula de teclado e eu estava muito bem inserida no grupo de louvor, no ministério de louvor, estava louvando na igreja e fazendo as aulas de teclado, mas eu ia para as aulas de teclado com preguiça, sem querer, com desânimo e detalhe. Eu ia para incentivar o meu filho, que também não estava afim de ir para as aulas.
E aí eu fiquei, sabe, pensando, meu Deus, por quê? Por que que eu tô desanimada desse jeito? Não é o que eu quero? O que que tá acontecendo, né? E eu tentei por uns, acho que 3, 4 meses ou mais, ir pra aula. E eu não tava bem com isso, né? Aí eu fui, conversei com o professor e ele falou assim: tudo bem, eu entendo, né? E assim, eu fui falando pra ele que eu não tinha condições de continuar, porque aquilo ali não tava me fazendo bem, eu não tava feliz, não tava me empolgando, sabe? E aí eu peguei, mas eu fiquei um pouco triste de cancelar a aula, sabe? E aí, nessa semana, é, através de uma palavra, olha só, a palavra Lucas, uma irmã, ela estava levando a palavra, né, nesse dia. Eu participo da Mesa das Leoas e lá todas têm uma oportunidade de falar algo, né? E ela estava falando sobre as parábolas e uma das parábolas ela falou da 99, né? Que o Senhor, ele deixa as 99 ali e vai atrás daquela uma perdida. E vem com ela nos braços. Eu estou falando da mesma forma que ela falou, porque quando ela falou assim, 99, deixa uma, aí eu falei, meu Deus. Aí vem na hora, na minha mente, a música, a música que eu estava tentando aprender, e eu já tinha aprendido 3 notas. E eu fiquei empolgada que eu aprendi as 3 notas. E quando eu começo a tocar, todo mundo já identifica que música que é. Que é a da 99, Ousado Amor de Deus. E aí na hora veio um estalo assim, ó, e falou assim: você vai voltar e você vai aprender a minha música do começo ao fim. E na hora que a menina tava falando, enquanto ela falava, eu fazia assim, meu Deus, não acredito que você tá falando comigo agora, nesse exato momento, usando essa parábola. Então, o que que aconteceu? O que que acontece comigo todos os dias? Uma constância. Quanto mais eu venho para a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu clamo, quanto mais eu jejuo, o Senhor eu começo a deixar uma abertura para o Senhor me conduzir. Então, quando as pessoas falam assim, Deus falou comigo, e elas falam sem medo, sem dúvida, as pessoas, tem uns que não acreditam, mas eu acredito, por quê? Porque ela está convicta que Deus falou com ela. E se você duvidar, aí vem os laços e embaraços, porque a nossa mente, o inimigo, ele não tem o poder de invadir a nossa mente. Mas se a gente começar a pensar, a alimentar pensamentos negativos, e a psicologia ela vai ensinar isso, só que ela ensina de uma forma sem usar o Senhor, sem usar Deus, porque eles não podem, mas eu posso. Então, quanto mais você alimenta a negatividade, mais energias ruins você vai atrair para você. Então, o que nós temos que ser? Positivos. Mesmo nós não estamos num cenário positivo. E o que vai alimentar a nossa mente? Porque nós temos o inconsciente e nós temos o consciente. Se você, a partir de hoje, começar a alimentar o seu consciente com palavras positivas, com atitudes positivas, lá no futuro, o seu inconsciente ele vai ser um inconsciente positivo. E aí já não vai ter mais os traumas, já não vai ter mais situações em que ele vai trazer para o consciente, você vai ter a depressão, você vai ter a tristeza, você vai ter a angústia. E da mesma forma é a constância com Deus. Quanto mais você é positivo, quanto mais você vai para a palavra, quanto mais você clama a Ele para que Ele fale contigo, Ele vai vir. Porque todo mundo fala, todo pregador, todo pastor, todo padre fala, Deus não é invasivo. Ele precisa que nós demos abertura para Ele. E de uns anos para cá, eu venho falando com Ele, Senhor, eis-me aqui. E não é de ontem para hoje que Deus fala comigo assim, Deus começou a falar comigo de ontem para hoje, não.
Não é assim que funciona. O Senhor, ele fala com a gente desde o ventre da nossa mãe. Só que a gente só começa a identificar as falas dele quando a gente cria a maturidade. A maturidade espiritual, a maturidade física, a maturidade mental. Por quê? Porque quando nós somos crianças, não tem como a gente distinguir, discernir sozinhos. Mas se você nasceu num lar cristão, num berço, né, num berço de Deus, né? Vou falar berço de Deus porque tem vários tipos de denominações, de crenças, mas Jeová é um só. E ele fala com a gente desde o ventre da nossa mãe. E aí, é igual aqui em casa. O Antônio, às vezes, ele fala assim: mãe, Deus falou comigo. E eu, como que foi? Aí eu vou e explico pra ele. Por quê? Porque se eu falar pra ele que não foi Deus, foi coisa da cabeça dele, ele vai crescer achando que Deus não fala com ele. E Deus fala sim. E hoje eu tenho maturidade de lembrar das falas de Deus lá no passado, quando eu era criança. E a primeira vez que eu tive o discernimento de que foi Deus que falou comigo foi na escola, que eu levei um livro caro, porque na época livro tinha valor, né? Livros de ensino, de estudo tinha valor. E aí era uma enciclopédia. E não era meu e foi caríssimo. E aí eu levei pra escola e esqueci na escola. E aí quando eu cheguei em casa, eu só vim dar falta no outro dia. E eu falei: Senhor, meu Deus. E nessa época eu já tava ouvindo um momento de fé, o Padre Marcelo Rossi, eu amava aquele momento. E aí eu peguei e falei assim: Deus, me ajuda a achar esse livro, é muito caro e não é meu. Me ajuda, Senhor, aonde foi que parar esse livro? Provavelmente eu deixei na escola, mas o risco de alguém levar para casa, de alguém, né, pegar e não devolver mais era muito grande. Eu entrei em desespero. Mas o desespero, de onde vem o socorro? E aí eu falei com o Senhor, e aí foi tremendo, porque quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que veio na minha mão foi o livro. Um menino, eu até lembro dele até hoje, o nome dele era Pedro. Ele tinha um irmão, e aí ele chegou assim: Patrícia, você esqueceu o seu livro. E me entregou, e aí eu falei assim: gente. Aí na hora o Espírito Santo já veio falar pra mim assim: tá vendo, você pediu? E aí Deus atendeu o seu pedido. Nunca mais eu esqueci dessa conexão com Deus com 12 anos de idade. Então Deus fala com a gente sim, gente. Só que a gente tem que ter o quê? O discernimento de entender, de compreender a nossa mente. Como que a gente vai fazer isso? Indo para terapia, buscando um terapeuta cristão ou não cristão. Tem muitos terapeutas que não são cristãos que ajudam sim e que Deus usa eles sim. Mas se você está querendo ter uma conexão com Deus, bem legal se for um psicólogo, um terapeuta de Deus, porque aí cristão, porque aí ele vai entrar nessa área com mais propriedade, né? E aí, quando fala assim, ó, Deus fala uma, duas vezes, mas ninguém presta atenção. É esse o problema. Não prestar atenção. Quando você sonhar e você achar assim, é só um sonho, a gente só sonha. Gente, sonho nunca é só um sonho. Ou ele é algo do seu inconsciente, coisas do seu passado, coisas que aconteceu com você e que está distorcido, porque a psicologia vai ensinar. Porque o sonho, ele é representação de desejos reprimidos. Às vezes você sonha com um dinossauro correndo atrás de você e você acha que não tem nada a ver. Mas às vezes aconteceu algo lá no seu passado de que alguma coisa correu atrás de você, ou que às vezes não é algo específico exatamente de acordo com o que aconteceu no sonho. E aí você acha que foi só um sonho qualquer, mas nunca é um sonho qualquer. Ou é uma revelação divina, ou é uma revelação do seu inconsciente. E eu creio nisso. Eu estou falando a minha opinião. E essa noite eu tive um sonho e o Senhor está me permitindo passar do horário, porque é sempre 14 minutos e já passou. E, aliás, sempre passa, mas aí eu vou e coloco rápido para diminuir o tempo. E aí, nesse sonho, eu sonhei com uma pessoa
conhecida e ela tava chorando e ela estava me, tipo, tentando desabafar comigo. E tinha uma outra pessoa também conhecida. E aí, eu acordei, né? Eu sonhei assim. E acordei e vi que era um sonho revelítico. E aí eu falei, aí eu já fui para os pés do Senhor. Falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Deus, eu não sei, Senhor. Mas vai de encontro, Pai. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus, ele nos levanta para lutar por outras pessoas. E isso vem acontecendo comigo assim constantemente. Por quê? Porque estou ouvindo a voz do Senhor. Lá, o Samuel, ele ouviu mais de uma vez, mais de 2 vezes, só que ele era criança, ele não tinha discernimento de saber quem era. Mas tinha uma pessoa de Deus junto com ele que teve o discernimento e a sabedoria de saber que era Deus. E o que ele falou? Quando a voz te chamar de novo, responda. Então Deus, ele quer o quê? Que quando ele chamar a gente responda. E qual que é o problema? Qual que é a dificuldade nisso? Aí, voltando lá na história do professor, eu fui e falei pra ele, né, lá da aula de teclado, falei pra ele, olha, professor, Deus falou comigo, falou pra eu voltar, pra eu aprender a música dele do começo ao fim, porque eu vou tocar essa música em vários lugares. E aí, ainda teve comentários assim, eu não entendo. Primeiro você fala que foi Deus que falou, e depois você já muda de ideia. Não é assim que funciona. Ele vai falar com a gente todas as vezes e a gente vai ter uma certeza que é ele, mas a gente precisa acreditar que é ele. E às vezes não vai ser ele, vai ser da sua mente. Mas quanto mais você alimentar a sua mente de que foi Deus, quando for ele mesmo, a certeza vai ser tão grande dentro de você que ninguém vai conseguir te convencer que não foi Deus. E quando eu falei pro professor que eu não tinha condições de voltar para a aula, realmente eu não tinha condições, eu não estava bem, eu estava muito ansiosa, estava muito angustiada, eu estava muito sobrecarregada. E aí eu falei para ele, eu não tenho condições de ter aula agora. Então, nesse momento, não era Deus falando para mim que eu tinha que abandonar o ministério de louvor. Eu sempre falei que a minha praia não é ministério de louvor, mas Deus manda, a gente tem que ir, obedece quem pode, né? E não manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, da primeira vez que eu encerrei a aula porque eu não tinha condições, mas dessa vez eu tenho que obedecer à voz do Senhor. Ele falou assim, ó, aprenda a minha música. É com o professor? Não sei. É sozinho em casa? Também não sei. Ele vai me instruir, ele vai me conduzir, ele vai me direcionar. Por quê? Porque eu dei a abertura para o Senhor me conduzir. Eu dei a abertura para o Senhor me guiar. Tem até um hino, aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei com seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Gente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei com o seu amor. Então, quando você ouvir a voz de Deus te mandando ir para um lugar, você sentir paz, vai. Quando Deus falar com você e você ficar com medo, angustiado, ansioso, vai orar. Porque ele quer que você faça, mas o inimigo ele vai plantar laços e embaraços e te impedir de cumprir o seu chamado, entendeu? Então Deus fala com a gente todos os dias, mas para você chegar nesse nível de Deus falar com você todos os dias, tem que ter uma constância. Tem que ter oração, jejum, palavra, porque junto com esses 3 não flui, não anda. Só oração não vai funcionar. Só a palavra não vai funcionar. Só jejum não vai funcionar. É um triângulo: jejum, oração e palavra.
Pode ser que as orações sejam ouvidas sem a palavra? Pode. Pode ser que o jejum seja atendido, seja realizado sem a palavra? Pode. Mas os três, quando os três estão em constância, quando eles estão juntos, vocês não têm noção do poder. Vocês não têm noção do mover que é quando é uma junção de jejum, oração e palavra. Então, gente, fica aqui, foram 20 minutos hoje. Estou muito feliz hoje de estar trazendo esse comentário, esse assunto, né? Deus fala comigo. Eu já trouxe aqui um vídeo, mas eu não estava explicando, né? Explicitando, nem sei se existe essa palavra, mas eu vou usar. Então, gente, vai para a palavra, porque Deus fala com a gente através dessa palavra. E detalhe, para encerrar, essa palavra de Jó, ela veio para mim quando eu estava estudando sobre dízimo, lá em Deuteronômio. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, isso aqui já é outro assunto, mas eu já vou deixar ele mais ou menos para o próximo vídeo vocês ficarem curiosos para assistir sobre o dízimo. Eu tinha muita dúvida sobre dízimo. Fui para Deuteronômio, perdi todas as dúvidas de dízimo. Por quê? Porque o Senhor ele foi juntando os livros dele para confirmar no meu coração aquilo que eu já sabia. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre dízimo, porque eu estou ansiosa para dar a minha opinião que Deus tocou no meu coração. Porque aqui, gente, eu não sou teóloga, eu não sou estudada, não sou estudiosa, não sou não sou daquele movimento estudioso. Eu sou do movimento espiritual, eu sou do movimento sobrenatural, aonde o Senhor vai me usar com a palavra, Ele vai me usar com as minhas experiências, Ele vai me usar falando na minha mente, entendeu? Então vamos orar pra gente encerrar, porque já passou da hora. Vamos lá. Senhor meu Deus, soberano Jeová dos exércitos, estou aqui na tua presença, clamando pro Senhor ouvir aqui a nossa voz, ouvir o nosso clamor. Deus, como é bom te adorar, como é bom te servir. Senhor, como é bom ir para a tua palavra. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, esse dia ensolarado. Glórias e louvores a ti, ó Deus, seja dada a todo momento, a todo instante, porque o Senhor é bom, perfeito e agradável. Glórias e louvores a ti, seja dada a todo momento, Deus. E nesse momento, Jesus, nesse momento, Jeová, nesse momento, Espírito Santo, tem pessoas angustiadas, tem pessoas sobrecarregadas, tem pessoas abaladas, porque não sabe o que quer, não decide, não sai de cima do muro, Deus, então vai de encontro a elas agora, porque elas estão ouvindo isso e é para elas, as que estão em cima do muro, Deus. Dá esclarecimento, entendimento, confirmação. Ei, o Senhor está falando para você hoje, se você está em cima do muro, se você não sabe se você congrega, se você não sabe se você segue o mundo, decide hoje, porque o Senhor te chama. Ele te chama. E, gente, nós não temos mais tempo. Ó, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, ó Deus, dessas pessoas que estão na dúvida, que estão inseguras, ó Deus. Planta dentro do coração delas a certeza da vitória, a positividade, Senhor. Planta dentro da mente delas a certeza que com o Senhor tem vitória. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus que eu estou clamando e orando. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, gente. Hoje passou do horário, mas hoje tá tremendo. Hoje foi incrível. Enquanto eu orava, olha só a imagem que eu tive enquanto eu orava. Olha que lindeza. Olha que lindeza. Verde. Fruto. Árvore que dá fruto. Você tá sendo a árvore que dá frutos? E detalhe, essa árvore ali, ó, ela dá fruto o ano todo. O ano todo. Um dia eu vou mandar a foto, eu vou gravar ela sem folha e ela com fruto. É tremendo, é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. E eu encerro aqui porque passou da hora. Amém? Deus abençoe e até o próximo.